O Instituto dos Advogados Brasileiros tem a honra de receber Miro Teixeira. Miro, seja muito bem-vindo. Poderia nos falar como foi para os constituintes pensar a democracia? Uma honra é minha, em primeiríssimo lugar. E a democracia era o pensamento coletivo, porque nós estávamos saindo de uma ditadura, estávamos em plena Guerra Fria, na época do começo ali dos trabalhos da Constituinte, e a maioria da Assembleia Nacional Constituinte era muito conservadora. Embora houvesse a figura do Ulisses Guimarães a presidir a Constituinte, o Mário Covas a liderar o plenário pelo MDB, havia os conservadores muito ativos ali na Assembleia Nacional Constituinte. Houve um certo desespero naquele começo, que nós não sabíamos exatamente o que ia se passar. O doutor Ulisses Guimarães decidiu não usar um projeto de notáveis. Quer dizer, a nossa Constituição não nasce, ao contrário de tantas outras, de um projeto de notáveis. A nossa Constituição nasce de emendas populares, emendas parlamentares, emendas de instituições, e foi um trabalho fantástico, porque organizar tudo isso era quase que impensável. Então, foram estabelecidas 8 comissões temáticas, e cada uma dessas tinha 3 subcomissões. Todas as emendas que chegavam, ou emendas populares, ou emendas parlamentares, constituintes, iam para as subcomissões, tematicamente direcionadas. Das subcomissões, subiam para a comissão temática a que aquela subcomissão estava vinculada. E começava o texto, então, a ganhar forma. Daí, passou-se para a comissão de sistematização, que juntou o trabalho das 8 comissões temáticas e da comissão de sistematização, mais de uma vez o plenário, porque tentaram acabar com a Assembleia Nacional Constituinte no próprio ano de 1988. Quer dizer, naquela época já existia o Centrão. O Centrão não era esse poder que é hoje. O Centrão era uma visão, eu poderia dizer que ideológica. O Centrão considerava o projeto que saiu da Comissão de Sistematização um projeto muito à esquerda. E na época, o presidente Sarney disse até uma frase: o Brasil vai ficar ingovernável se essa Constituição for aprovada. O deputado José Lourenço anunciou que tinha maioria para encerrar os trabalhos da Constituinte. E o doutor Ulisses Guimarães respondeu: se eles têm maioria para encerrar o trabalho da Constituinte, eles têm maioria para fazer um projeto. Que façam um projeto e apresentem esse projeto. Eu devo dizer que não presido um manicômio. Eu presido a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Bom, isso foi em maio, junho de 1988, veja você. Aí ele corre muito com os trabalhos para encerrar os trabalhos da Constituinte. Houve momentos de muita tensão, mas se você observar, os direitos e garantias individuais abrem a Constituição praticamente. Por quê? Porque a preocupação era essa, nós estávamos saindo de uma ditadura. Então era preciso dar aos cidadãos uma garantia de que a preocupação era democrática, era a garantia real dos direitos de cada um. E está aí o artigo 5º, que vem para o começo da Constituição, esses direitos e garantias individuais pela primeira vez na história constitucional brasileira, não é? E você tem algumas coisas que são fantásticas. O Supremo Tribunal Federal editou um livro em comemoração aos 30 anos da promulgação da Constituição. É esse livro que está aqui.
eu sou um dos articulistas. Eu botei até um título, a Constituinte no divã, porque eu acho que são tantas emendas já realizadas e tantas propostas de emenda, são mais de 1.500 propostas de emenda constitucional, que eu acho que é preciso refletir mesmo. Refletir, digo eu, por quê? Porque na época em que eu propus uma nova Constituinte, era presidente Fernando Henrique Cardoso. O clima do Brasil era um clima muito democrático. Ele até disse, olha, eu acho uma boa ideia, porque está havendo tanta proposta de emenda à Constituição que alguma coisa está errada. Senão o deputado, o senador que propõe uma reforma da Constituição, ele está percebendo o que reclama a população. Então, nós temos que pensar aí sobre isso. Mas a ideia não foi adiante, porque os senadores ficaram com medo que, com o sistema unicameral voltando a funcionar, o número de deputados maior poderia extinguir o Senado. Poderíamos caminhar para um ambiente de assembleia mesmo, como tem a França, não é? Bom, e aí não caminhou. Mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem da importância das emendas populares. Tem emenda que era pitoresca, não cumpria os requisitos, de um cidadão que pedia a um senador para pagar uma dívida que ele tinha, que ele normalmente pedia emprestado lá a uma pessoa que não emprestava mais. E que ele não ia pagar esse senador, não, mas Deus poderia pagar melhor. Então, tinha um lado pitoresco. Mas tem coisas formidáveis. Você tem a narração de uma senhora, cujo nome eu omiti aqui no livro, que disse que era preciso fazer leis que livrassem as mulheres dos homens que chegavam em casa, botavam um revólver embaixo do travesseiro, abusavam delas e iam dormir. E isso chocou muito. E quantas leis surgiram depois aí de proteção à mulher? Eu creio que é um momento muito especial. Bom, a Ordem dos Advogados apresentou uma emenda popular que instituições podiam apresentar. E daí vem o plebiscito, daí vem o projeto de iniciativa popular, vem de emenda da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu creio que o papel dos advogados durante a Assembleia Nacional Constituinte foi muito marcante. Eu creio que a democracia não corre risco, não. Eu creio que a República está com dívidas com o povo. A res pública não está sendo respeitada. O Legislativo tem o orçamento secreto, tem outras falhas, denúncias toda hora. O Executivo vive também sob denúncias. E os tribunais superiores geram, em muitos momentos, insegurança jurídica. Então, eu creio que a nossa discussão é muito mais sobre aquilo que o Tancredo chamou de nova república. Não chegou a existir a nova república. É a hora, agora, estamos diante do processo eleitoral, de pensarmos em eleger pessoas que entendam o sentido dessa nova república e que nós possamos recuperar aquilo que desejamos que seja a função dos poderes dessa nova república.